Obrigado, pastor Wesley. Essa ministração aqui trouxe à minha vida muita, assim, paz, muita reflexão. E, de fato, meu irmão, há em cada um de nós uma certa angústia. E parece que datas comemorativas trazem algo, assim, ruim, assim, para a gente. Traz alegria, mas traz algo ruim. Esse algo ruim é algo que não está resolvido lá dentro de nós. Porque uma data de festa é festa ou não. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 João, capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Quando nós falamos em filhos, a gente faz uma ligação com o quê? O pai, né? Pai. E eu não sei da história de vocês, mas eu sei muito bem da minha. E essas datas sempre mexem muito comigo. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas datas mais conhecidas. E pai é algo que foi uma frustração muito grande na minha vida. Eu não sei se vocês já se sentiram frustrados com pai. Aí você pensa assim, ó, de repente é com meu pai ou o fato de eu ser pai? Com pai. Pai dá um acróstico de pai, P de proteção, A de amor e de integridade. Proteção. Quando nós pensamos em pai, nós pensamos naquele grande, e quanto maior o pai para a criança, mais ele é forte. Ou ela acha que ele é forte. Ou ela acha que ele pode todas as coisas. Eu sei que eu já tive filhos pequenos, e já fui filho pequeno. Uma das coisas que eu mais admirava no meu pai, o tanto que ele era forte. Eu achava meu pai o homem mais forte do mundo. Você acredita que ele pegava um bujão de gás com o dedo mindinho? E para uma criança aquilo, eu olhava aquilo e falei, ele é o super-homem. Ele era grandão, porque eu era pequeno na época. E meu pai, ele não era um homem tão alto, ele tinha 1,70 m, 1,70 m e alguma coisa. E era muito magro, sempre foi magro. Mas eu achava ele muito forte. Mas cada um de nós, como eu comecei aqui, carrega dentro de si alguma frustração com o pai. Alguma tristeza. E eu não sou diferente disso. Ao ponto que eu só vim resolver isso na minha vida já velho, com idade, talvez de uns 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade. Que eu comecei a entender um pouquinho a mecânica da coisa. Entender. Para vocês não ficarem voando na história, meu pai me abandonou quando eu tinha 6 anos de idade. Aliás, 6 meses. A minha mãe contou uma história, eu sei toda a versão do lado da minha mãe. Do outro lado, como eu não tive contato, eu não sei versão. Então, o que vale para mim é aquilo que eu fui criado. Eu sei que eu tenho um irmão que deve ser mais novo que eu, pouca coisa, menos de 1 ano. Aí, quando você faz as contas na matemática, a gente já entende, né? Foi algo assim, simultâneo, quase que simultâneo, de um lado e de outro.
Assim, o irmão parte de pai, que eu digo. Isso me trouxe muita frustração, porque eu não conseguia entender isso, como é que funcionava isso, eu não conseguia dimensionar isso quando eu tomei consciência do que é ser pai. Eu fui criado pelo pai que eu conheci, fui educado por esse pai, que eu aprendi a amar, respeitar, considerá-lo como super-homem, é esse que eu falo para vocês, esse que era o forte. E quando ele, há 3 anos atrás, ele faleceu, muito magrinho, pequeno, porque eu sou grandão, um homem fraco, pela idade, mas um homem de caráter, um homem forte em princípios. E assim eu fui criado por ele. Ele nunca foi um homem de abraçar. A criação dele, você imagina uma pessoa que sai lá do interior da Paraíba. Até hoje a cidade dele não é muito conhecida. Quando ele se referia à cidade dele, ele se referia à cidade vizinha que todo mundo conhecia, que era a cidade de Bananeiras, porque a dele era Pirpirituba. Pirpirituba ninguém sabe onde é. Quando fala Bananeiras, sei. Pense numa cidade que é próxima a outra, cerca de 15 quilômetros no máximo. Uma grande, outra que é uma vilazinha. Sai dali, na época de 1940, 40 e poucos, ele serviu o exército. Não chegou a ir para a guerra, graças a Deus. Mas logo quando terminou, que cumpriu o tempo dele de serviço, apoiou na época, falava que era 11, mas não era 11, é aqueles caminhões, sabe? E como todo nordestino, foi para o Rio de Janeiro. Quase 2 meses viajando, porque naquela época também não tinha estrada. Nunca foi acostumado com braço, com abraço, com beijos, essa coisa. E assim, ele nos criou. A mim com um filho mais velho e os meus outros 4 irmãos. Uma irmã, 2, 3 irmãs e mais um irmão. E eu chego a uma certa idade, eu começo a complicar um pouquinho, porque antigamente as crianças, elas eram crianças até 12, 13 anos, ainda era criança. Não tinha malícia ou a quantidade de conhecimento que as nossas crianças têm hoje. Não tinham. Eu, quando tinha 12 anos, eu me lembro que eu estava em dúvida porque eu não sabia o meu nome completo. Mas com 12 anos a criança não sabe? Não. Primeiramente, a gente nunca se preocupava com isso. Que era sempre nossos pais que cuidavam dessas coisas dentro da escola. Eu sabia que meu nome era Wilson Sandoval, e como meus irmãos eram Dias de Lucena, eu, Wilson Sandoval Dias de Lucena. Aí a professora chamou minha mãe. Precisa conversar com esse menino, porque está escrevendo o nome dele errado. Aí foram me explicar, com 12 anos, meu nome não era Wilson Sandoval Dias de Lucena, era Wilson Sandoval só, sem o só. Vocês acham engraçado que eu tive que explicar isso para o Júnior durante muito tempo, sem o só. Porque ele, Wilson Sandoval Júnior. E o seu, papai? O meu é Wilson Sandoval só, sem o só. Aí eu fiquei, vem cá, mas se eu não tenho o mesmo nome que os meus irmãos, tem algo errado. E eu queria pertencer a algo. E eu comecei a colocar o Dias, que era da parte da minha mãe. O Wilson do Valdir, porque todos os meus primos que eu conhecia, que eram os primos aqui de Brasília, de Goiânia, todos tinham Dias. O Wilson Sandoval Dias. Seu nome também não é esse.
Seu nome é Wilson Doval? Só. Sem o só. E assim a gente vai sendo criado. E o nosso molde de um pai, ele fica incompleto. A nossa visão de um pai, ela não fica completa, ela fica incompleta dentro do nosso interior. Você, como criança, você não percebe muito isso. Mas quando a idade aflora, você começa a descobrir as coisas. E quanto que isso faz falta na sua vida. E chegou um ponto que eu já sabia plenamente do meu nome, etc e tal, casei. E aí é aquela história que quase todos aqui já conhecem. E chega um momento que eu conheço a Deus. Mas a minha história com Deus não estava completamente resolvida. Porque nós associamos Deus como Pai. Mas se eu não tenho isso resolvido bem plenamente na minha vida, como? Como que eu posso entender Deus perfeitamente? Quando eu digo isso perfeitamente, dentro da nossa limitação, né? Porque a gente nunca vai entender Deus. Mas dentro da nossa compreensão, dentro da didática que Deus traz para cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, quem é Deus para nós? Deus é Pai. Bem, a figura de Pai, ela é associado, bem, Deus é amor, mas como que é amor? Porque o amor, ele é definido por atitudes, por ações, e geralmente, uma pessoa sabe que, a criança sabe que ela é amada, quando você faz o que com ela? Abraça, beija e diz para ela que a ama, que faz tudo isso. São essas atitudes que mexem com o coração das crianças, que fazem elas serem apreciadas, se sentirem apreciadas. Estou vendo aqui a vovozinha ali. Eu também sou vovozinho. E vai chegar mais um agora, viu? Do Júnior. Aí pensa, esse carinho que quem faz mais é a mãe mesmo, quando tem tempo. Hoje em dia as mães têm um pouco menos de tempo, mas têm mais conhecimento. Antes as mães tinham tempo, mas não tinham conhecimento. E o tempo era para ajudar o pai naquelas coisas da vida. De estar cuidando dos filhos. E o amor que a gente aprende a receber é o amor de mãe. Ou não? Ela que nos pega no colo, ela que nos acaricia, ela que passa a mão na nossa cabeça, etc e tal. O pai chega cansado do outro trabalho, com úlcera na época, eu me lembro, coitado do meu pai. Falava ursa. Nossa, tem uma ursa aqui, que Deus me livre. E coitado dele. Sem recurso. Sem conhecimento. Todo o conhecimento que ele tinha se resumia ao primeiro ano primário. Nem sei se ele completou. Minha mãe é um pouco mais estudada, foi até o segundo ano. Ou terceiro, não sei. Então você pensa, agora pense como foi a criação dele pelo pai dele. Pensa como é que foi. E nesse momento, a gente começa a imaginar que aquele pai que você quer ver abraçado, aquele pai que você quer sentir amor dele, essa figura não está completa na sua vida. Tanto que você fala que tem mãe. Mãe, todo mundo fala mãe, 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 mãe. Por quê? Porque é aquela que te abraça, aquela... Ora, mãe, a gente só tem um e pai também. Porque é só uma sementinha de um e uma sementinha de outro, porque não tem duas sementinhas diferentes de um para pegar uma sementinha de outro, não. Estar presente ou não, isso é outra história. Mas pai, você só tem um, e mãe, você só tem uma. E eu sei que nessa história, chegou um tempo na minha vida, em que eu estava conversando com Deus lá no banheiro. Estava ouvindo...
Tinha um comentário que diz que no banheiro é o melhor lugar para a gente orar, para a gente chorar, para cantar. Diz que a nossa voz dentro do banheiro sai linda, né? Por causa do eco, é pequenininho, você consegue se ouvir, você consegue modular a sua voz. Mas aquela voz que é maviosa dentro do banheiro, quando você abre a porta, fecha. Deixa fechada aí dentro. E eu estava tomando banho ali, e conversando com Deus. Deus, mas a minha história é uma história muito enjoada, uma história triste. Era algo que não estava resolvido ainda na minha vida. Eu falei, olha, essa história de pai, para mim, é muito complicado. Como eu posso ver um Deus como pai, um Deus amoroso como pai? Como eu posso sentir o amor de Deus se eu não entendo isso de uma maneira palpável? Eu gosto muito de exemplos. Quando alguém vem me contar um negócio, eu pergunto, fala assim, fala um exemplo aí, algo assim, para que eu entenda. E para eu entender o amor de pai, eu preciso ter isso na minha vida. Para eu conhecer Deus como pai, eu preciso ter um parâmetro. Eu, Wilson, não sei você, mas eu acredito que não deve ser muito diferente disso, não. Um parâmetro daquilo que é ser pai. E eu sempre questionei muito meu pai, o pai que me criou, não para ele, mas eu questionava as atitudes dele. Isso quando eu já fiquei assim, muito adulto, né? Meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me abraçou. E eu comecei, falo assim, mas eu nunca abracei meu pai também. Ele já velho ia lá, abraçava ele nunca foi disso. Amancei ele até poder beijá-lo. Amancei meu pai. Você imagina um homem beijar um homem? Eu fui amancei ele. Amancei o meu pai, eu já beijava ele. Pede quem come, longe quem trabalha. Era a conversa dele antes, né? Abraçava. Aí ele ficou manso. Eu começava a tirar as espinhas dele da costa, do rosto. Ele ficou mansinho comigo. Mansinho. Eu acho que algo que eu nunca tinha recebido era um toque físico. Talvez nem na minha mãe. Porque é diferente. Toque de filho. E eu comecei a abraçar aquele pai, a beijá-lo. E eu beijava, abraçava. Mais ele do que minha mãe. E a velhinha ficava com ciúme. Abraçava mais ele do que minha mãe. Aí hoje eu começo a entender essa carência, que eu precisava disso, demonstrar afeto e começar a receber esse afeto. E meu pai se foi, e meu coração ficou em paz. Eu não sei quantos estiveram lá no sepultamento dele aqui, mas eu sei que eu estava em paz, estava resolvido isso. Mas esse sepultamento dele foi após eu resolver com Deus. Porque nesse dia que eu estava conversando lá com Deus dentro do banheiro, eu falo, Senhor, que negócio é esse, Senhor, de amor? Que o Senhor era nosso Pai, tudo, porque Pai para mim é sem muita expressão, é um Deus provedor, que traz as coisas, mas que não passa a mão na cabeça. É o Deus do Velho Testamento, de raios e trovões. E assim eu fui o pai de raios e trovões também. Sabe o pai de raios e trovões? Aquele pai, e quando chega em casa, e a esposa fala, o menino fez isso, aquilo, você solta, e solta a trovoada. Eu vou exterminar esse povo. Mas esse Deus é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, que o Deus amoroso é aquele que se entrega. E era assim comigo. E achava que fazia as coisas correto. E Deus falando, olha meu filho, eu não te dei um pai, eu te dei 3. Você não precisa ter essa carência no seu coração.
Sempre cuidei de você. Eu te dei um pai que te gerou. Eu não sei da história dele. Mas você nunca esteve sozinho. Ele te abandonou, mas eu nunca te abandonei. Eu te dei um pai para te criar. Um homem íntegro que você aprendeu a amar e a respeitar. Mais do que isso, eu te dei um pai que te formou. E eu comecei a agradecer a Deus. E desde então a minha vida começou a ficar resolvida nessa situação. Mas isso não quer dizer que eu não tenha frustrações, porque a palavra pai, para mim, ela é sinal de proteção, de integridade. E proteção, para mim, é defesa. Me lembro uma época que o Júnior caçou encrenquinha lá na quadra com um amigo lá, sabe? Ele era menino, e ele era menor, e outro menino, não sei se estava judiando dele, alguma coisa, mas era bem maior esse menino. Aliás, nós tínhamos pavor desse menino. Pavor mesmo, sabe? Porque as companhias que esse menino andava não eram muito boas, e meu filho andava nessas companhias também. E, já adulto, meu filho me disse que tinha saído da gangue. Por isso que outro se revoltou com ele, que era o chefe da gangue. Esse menino já faleceu, viu? Foi esfaqueado 2 vezes, levou tiro e tudo. Um homem já está bem. E um dia eu estava em casa, o Júnior chegou chorando e tudo. Eu estava cochilando, não sei como é que foi a história. Eu sei que eu levantei num ímpeto e fui lá, como diz o outro, feito um leão, né? Sem dente, sem nada, não. Na época eu era novo, né? Eu tinha dente, mas sem aquela juba de leão, sem aquela força do leão, mas com ímpeto protetor aqui dentro do meu coração. O Júnior devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. Eu fui lá e cheguei lá e procurei o pai dele. O seu filho fazendo isso. Não, mas são crianças. Eu falei assim, enquanto eu estiver batendo, são crianças. A partir do momento que o meu começar a bater, será que vai ser criança também? Eu nunca faria isso hoje, mas naquela época eu fiz. Por quê? Porque a nossa mentalidade muda. Mas dentro de mim era o sentimento de defesa do filho. Já ocorreu coisas semelhantes com você também, Mariana. Eu acho que o Júnior nunca soube que eu fui lá. Da mesma maneira que você nunca sabe tantas coisas que eu já fiz. Né? Mas, pai, a minha mãe me conta que quando eu era pequeno, eu não tinha um velocípede, e meu tio me deu um velocípede. E eu cheguei lá na rua, todo mundo andando lá no velocípede, e um vai e puxa o meu velocípede. Aí o meu pai chegou, dá esse velocípede pro meu filho aí, menino. E foi, menino pequenininho. Eu falei assim, olha, então o trem passa. É desse jeito mesmo. O pai, ele quer proteger o filho. E você começa a entender nas suas atitudes toscas, como que você é uma pessoa imperfeita, quer proteger a sua cria, que você quer proteger a sua família. Como que você pensa nos mínimos detalhes, você pensa nos perigos que o seu filho vai passar. Vocês têm filhos pequenos, você sabe como que é isso? Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhos? Vocês não se preocupam com os seus filhos? Dentro da escola? Ah, mas quando cresce você esquece. Se esquece, minha irmã. Aí piora. Aí piora a coisa. Mariana sai, ela só chega em casa só 11 horas, quando ela sai. Graças a Deus é muito raro, mas sai. Ela sabe, vai ao cinema e tudo. Aí ontem, bora dormir, meu bem. Eu falei, olha, nega, eu só durmo quando está todo mundo dentro de casa. Eu não consigo dormir. Eu posso ficar até no quarto. Mas enquanto eu não ouço a porta fechar, tudo, eu não consigo dormir. Maria do Carmo vai para qualquer local.
Enquanto ela não chega, eu não consigo descansar. Será que Deus pensa desse jeito também, com o pai? A palavra de Deus fala assim, não dormitará o guarda de Israel. Deus não dorme no cuidado da sua vida, meu irmão. Você pode não entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, mas eu, como pai imperfeito, como filho de pai imperfeito, eu sei do meu coração para os meus filhos. Certa vez eu disse no Encontro Nacional que eu sei que eu não sou aquele pastor que todo mundo queria ter. Eu sei que eu não sou o esposo que toda esposa queria ter. Eu sei que eu não sou o pai que todo filho queria ter. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho a esposa que todo mundo queria ter. Eu tenho os filhos que todo mundo queria ter. Eu tenho o pastor que todo mundo queria ter. Eu tenho o Pai Celestial que todo mundo precisa ter. Eu tenho. E você também tem. Quando nós lemos aqui, veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É assim que Ele nos trata, com essa parentalidade, com esse sentimento de filhos e pai. Ele é perfeito, nós não somos. E hoje é dia dos pais, você pode estar frustrado, porque talvez a sua criação não foi boa, ou você acha que não foi, ou teu pai foi ausente, ou você não teve pai. Ah, amados, nada como um dia atrás do outro, nada como um cabelinho branco, para te mostrar um pouquinho do que é a vida. Nada como um bebezinho no colo, para te mostrar o que é sentimento de uma mãe, de um pai. Nada como isso. Quem tem filho sabe como é que é isso. Quem tem filho sabe como é que é pai. Ah, mas meu pai não se importa comigo. Olha, não entre nesse mérito, não. Você vai ter os seus. E você vai ser melhor pai do que o seu, você acha. Você acha que vai suprir todas as necessidades dele? Você não vai. Mas o nosso Pai Celestial nos supre todas as necessidades, que Ele é nosso referencial. Proteção. Você não está desguarnecido. Pai, amor. Ah, amor é sua mãe que dá. Pai não tem amor, o pai expressa esse amor de maneira diferente. Eu não sei expressar amor como a Maria do Carmo expressa. Não sei. Maria do Carmo fala sorrindo. Se eu fecho a boca, fica aquela assim, desce. Eu não sei. Eu não sei discutir, eu não sei argumentar. Quando começo a argumentar, eu já falo alto, eu já brigo. O culpado sabe quem foi? Foi o meu pai. O culpado sabe quem foi? Foi o pai que me criou. Sabe quem foi o culpado? O culpado é o pai que me criou. Sabe quem é o culpado? Não, o culpado foi Deus. O culpado é Deus. Sim, Ele é culpado. Mas Ele nos chama de filhos, e para nossa cura, deu o seu próprio Filho. Será que a gente começa a ficar resolvido com isso? Integridade, Pai, proteção, amor, integridade. Deus é íntegro. Íntegro é algo que não se corrompe. Algo que pode vir às intempéries, pode vir qualquer situação, Ele está ali, incorruptível. Nós não somos incorruptíveis, mas Deus é íntegro. Deus, Ele não tem sombra ou variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser amanhã. Seu pai não é, sua mãe não é. Ou não foi, porque às vezes nosso pai já foi. E hoje você tem a oportunidade de ser pai. Hoje você tem a oportunidade de abraçar o seu pai, de ministrar na vida dele. Ah, mas é um cavalo. Ou é o dragão da maldade.
Talvez seja isso mesmo. Como será que Deus me vê, hein? Como será que Deus lhe vê? Você como pai, você como filho, como será que Deus lhe vê? Então, quando eu estava sendo ministrado aqui hoje, eu não ia falar nada, porque eu já vim aqui outras vezes, eu não falo nada, mas o Wesley falou, eu falei assim, deixa eu falar algo sobre pai. Eu não sei se vocês estão sentindo isso no coração de vocês. Hoje é dia de festa. Festa. Agora, não importa se hoje é um dia normal, se o dia dos pais lá no Japão é outro dia, ou se lá na China é outro dia, não interessa isso. É um dia que nós estamos tirando para reconhecermos nossos pais. E é uma oportunidade que Deus nos dá. A gente pode encarar isso como oportunidade de amansarmos os nossos pais, de sermos melhores pais, de filhos perdoarem os seus pais, de filhos perdoarem a Deus. Pessoas normalmente têm problemas com Deus, não conseguem identificar o amor de Deus, porque tem mau relacionamento com seus pais. Não consegue ver a provisão de Deus, porque não tem confiança nos seus pais. Quando eu digo pai, é pai e mãe. A própria esposa. O marido Carmen está perdendo o pai dela dentro de... Deve custar muito tempo, não. Mas eu me sinto como um pai para Maria do Carmo hoje. Um pai. Porque ela é a mulher como parte mais frágil do nosso relacionamento. Ela vai perder um apoio espiritual, mental, porque perdeu o pai. Eu sei porque lá hoje, lá na casa dos meus pais, minha mãe clama demais pela partida do meu pai. Os meus irmãos não conseguem se firmar pela ausência do pai. E nós, como filhos, nos tornamos pais das nossas esposas. Pais. Por isso que eu acho muita covardia quando um homem abandona uma mulher depois de usufruir da sua juventude. Covardia. Covardia. Se bem que nessa coisa de direitos iguais, as mulheres também estão abandonando os maridos, aliás, está um caos. Mas para nós cristãos, precisamos trazer a palavra de Deus como esteio para nossas vidas. Pai, proteção, amor, integridade. Meu pai sempre foi uma pessoa muito íntegra, dentro do meu conceito de honestidade, de firmeza. Sempre. E eu tentei imitar muitas coisas, mas já falhei em quase tudo. Tentei melhorar as coisas que ele me ensinou e piorei em quase tudo. Porque o meu referencial é humano. Mas Deus nos traz aqui dentro da sua palavra. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E o nosso referencial agora aumentou. Não é mais um referencial humano, falho, que nós somos falhos também, porque nós também somos referenciais. O nosso referencial agora é Deus, como Pai. A ponto de dar o seu Filho por amor. A ponto de não mudar. Um pai que protege, que desde a fundação do mundo já tinha um plano para cada um de nós. Esse é o Deus protetor. Que nós erramos lá no final. Lá no final não, lá no início. Nós começamos errando. Estava perdido para sempre. Nada é perdido. Deus ficou furioso conosco? Ficou. Moisés, você pega esse povo e vai com esse povo, porque se eu for, eu acabo com ele. Quem foi que falou isso, hein, gente? Quem foi que falou isso? Moisés, você vai, olha, eu te dou a terra, eu te dou tudo, leva esse povo lá, que as bênçãos estão lá. Pode ir, mas eu não vou, não. Porque se eu for com esse povo,
eu acabo com esse povo no meio do caminho. Isso aí trazendo para uma tradução mais que atualizada, né? Mas é isso que Deus disse ali para Moisés. Moisés, olha, se nós somos conhecidos por ser seu povo, adianta a gente estar lá sem o Senhor? Se o Senhor não for com a gente, eu não vou não. Foi essa a resposta de Moisés, não foi? Esse é o conceito. O seu pai pode nem ter te dado um nome. O seu pai pode ser o mais imperfeito dos homens, mas é seu pai. Ele pode não ter sido protetor. Ele pode não ter te amado o suficiente. Ele pode não ter sido íntegro. Mas Deus o amou da mesma maneira que te ama. Então eu queria deixar essa palavra para vocês. Se vocês estão tristes, se vocês estão confusos nessa situação de paternidade, você como pai, às vezes você pode estar frustrado como pai. Eu fiz tudo para os meus filhos, eu dei do meu melhor, aonde eu errei? Você fala assim, aonde eu acertei, né? Aonde eu acertei? Porque fica mais fácil, menos coisas para você estar falando. Mas lembre-se, a melhor coisa que você pode ter feito foi gerar uma vida para ser educada por Deus. Você era para ser o canal, você é para ser o canal, mas Deus, Ele não tem um segundo plano para nós, o plano já está feito, há muito tempo. Deus já sabia, aquele seu testemunho lá, pastor Daniel, é aquilo mesmo. Desde pequeno, Deus já sabia da sua história, Deus já sabia da sua vida, já sabia onde é que você ia, onde é que você estaria. Sabia que você estaria aqui hoje. Você quer colocar isso diante de Deus? Vamos ficar em pé um pouquinho, depois, pastor, eu disse que ia tomar o seu tempo. Mas eu quero que você traga o seu coração. Agora, converse com Deus. Converse com Deus. Deus está conosco. Se Ele prometeu, sei que vai